morreram na emboscada. 2 crianças sobreviveram, uma ainda conseguiu fugir. António ficou sozinho. A operação terminou quando o olhar indefeso da criança ferida derrotou 20 canos de espingarda. Os capturados são sempre, enfim, sujeitos da pena capital, sim ou não, e este teve esta bondade, foi de ser logo recuperado para o convívio, se calhar para o calor humano dos soldados, e foi logo resguardado de qualquer tentativa de outra solução mais adequada em termos de guerra. Aquilo estava ali um bocado, o comandante de companhia ficou um bocado, pronto, se sabíamos levar, ficámos ali um bocado atrapalhados, porque é que sabia fazer com a criança, e acabamos todos por pedir ao comandante para o levarmos, para brincarmos com ele. Foi talvez a forma de nós compensarmos de alguma maneira, portanto, a morte dos familiares. O que fez reagir tudo aquilo em termos assim coletivos e em termos de clique foi o facto de ter ficado ali um garoto a chorar assim, com um tiro numa mão, a olhar para o resto das espingardas, e que acabou por paralisar completamente a tropa e chamar se calhar a tropa à realidade da humanidade. A criança de etnia Maconde não tinha mais de 3 anos. Foi levada de helicóptero para o hospital onde recebeu tratamento. Quando chegou ao quartel de Montepoês, não sabia dizer mais do que o nome próprio. Ele só sabia que se chamava António, isso era António, de facto, e pouco mais dizia em português e cantava uma canção que depois, não sabe dizer mais nada, não diz mais nada, e ele cantava uma canção que toda a vida depois cantou, eu penso que ainda hoje a cantará, que era mais ou menos isto: viva na mapa, dari, não sei o quê. O camarada-chefe do Mincou, que andou, sabia que tem bar. O menino foi registado na Conservatória de Montepoês com o nome que conserva até aos dias de hoje: António José Comando. Em parte ele escolheu, quis chamar-se também José, António José, e depois por opção ficou António José Comando. Portanto ficou um nome próprio cristão que tinha que ter, o comando, porque os comandos efetivamente é que podemos dizer eram os pais dele, então era um nome de família, digamos assim. O nome, a língua, a alimentação, tudo era novo para uma criança habituada a viver no mato. Em Montepoês, cidade militar, António foi obrigado a crescer mais depressa entre armas e soldados. Tem mérito, e o mérito foi o que ele sofreu, que teve que crescer, uma criança com 3 anos, crescer à beira de homens de 20 e tal anos ali e passar 3, 4 meses estar integrado. Eu era um elemento, era um tropa, fazia a mesma vida de toda a gente, tinha as mesmas regras, mas pronto, fardadinho, aquelas coisas todas. Mas era uma vida normal de tropa. Eu fiz a tropa com com 3 ou 4 anos. Fizemos em determinada altura uma vaquinha para comprarmos roupa, sapatos, isto e aquilo tudo que era preciso para ele começar a ser, além daquela fardinha militar, passar a ter também o seu esquema civil. E foi com um grande borreiro que ele recebeu os primeiros sapatos que calçou na vida. E nós vimos num grande sarilho, porque não calávamos o miúdo e toda a gente eventualmente julgava que nós estávamos ali a açoitar o puto, mas não. Estávamos realmente a tentar que ele calçasse os sapatinhos para começar a habituar-se a andar com as coisinhas certas. Comia exatamente a comida que todos nós comíamos. E sentava-se à mesa dos ferrieiros, estava ligado à classe de sargentos, que ele foi graduado em Ferriel, pelo menos durante quase toda a comissão. Não é? E depois veio, parece-me, graduado em tenente. E ele não estranhou a comida uma vez que ele vinha do mato? Sim, no princípio estranhou um bocadinho, mas passado 2, 3 meses o António comia à mesa como um militar normal. Não foi só o ainda Ferriel António que chegou à 9ª Companhia a meio da comissão. Salgueiro Maia, proveniente da Academia Militar, escolheu Montepoês e os comandos para estagiar. Nos relatos que deixou da sua primeira prova de fogo, o futuro capitão de Abril não esquece a história de António Comando. Depois de um encontro inopinado com o inimigo, também fica morta uma mulher que transportava às costas, encaixada num pano cruzado, uma criança de meses. Um dos tiros que lhe matou a mãe tinha-lhe atravessado uma das mãozinhas. Intercalava o olhar para a mão com o olhar para nós, mas nunca chorou.
Ele adorava o António. Salgueiro Maia adorava o António. Ele gostava muito de crianças mesmo, Salgueiro Maia. E era pronto, as pessoas da companhia que mais coisas compravam o António. Desde brinquedos, desde carrinhos, era o Salgueiro Maia. Tratou sempre o António Comando muitíssimo bem e era com ele. Era uma espécie de protetor dentro do quartel do António. Não sei se há 2 ou 3 anos, convidaram-me para ir a um convívio que fizeram na Pateira de Fermentelos e ele também lá estava. Foi a única vez em que o encontrei, que o vi. António não falta aos convívios da 9ª Companhia, ocasião para recordar os tempos de guerra em Moçambique. A comissão durou 2 anos, mais 4 meses. No fim, os combatentes quiseram levar António com eles, mas houve que resolver um pequeno problema. Um problema que seria a dificuldade em dar entrada na metrópole do primeiro terrorista que chegaria cá. Numa altura em que o Estado português não dizia bem às pessoas que havia guerra em Moçambique, teve que ser trazido através através da Igreja. Munido de um bilhete de 3ª classe, António embarcou com toda a companhia rumo a Lisboa. Chegados à metrópole, é o Furriel Vacas de Carvalho quem se encarrega do menino. Leva-o para a casa dos pais, em Montemoro Novo. Vinhamos na autoestrada Lisboa-Vila Franca de Xira. E eu virei para o António e disse: "Ó António, já viste esta picada?" E ele disse: "Boa picada, sim senhora, bela picada." E então ficou admiradíssimo de uma autoestrada, porque para ele era tudo novidade. Depois de 3 dias no Alentejo, António seguiu para Braga com o Furriel Barreto. Foi batizado na igreja da Nossa Senhora da Hora em Matosinhos, antes de entrar no orfanato a que estava destinado. Veio muito calado, os olhitos muito vivos. Nós falámos, ele observou sempre, e ele foi embora e ficou a brincar com o carrito e não lhe viu uma lágrima. Viveu 11 anos no orfanato O Berço da Caridade, onde era regularmente visitado pelos ex-combatentes. Para uma criança que nunca precisou de consultas de psiquiatria, na escola foi brilhante. Daí eu deduzo que talvez seja por ter o apoio por trás. Toda a gente tentava saber o que é que se passava com o António e sempre que possível ele tinha visitas de toda a gente. Ele passava os fins de semana fora, com a família, com os amigos da 9ª Companhia dos Comandos, e eu penso que esses foram os bons pais adotivos. Eu pensava que podíamos ter feito mais, tanto eu como os outros. E houve muita gente a querer fazer muita coisa e a ajudar muito em termos de sentimento. Mas depois, quando se fazia a transposição para a realidade, as coisas acabavam por ficar um bocado em déficit. À medida que a criança crescia, o convívio com os comandos foi diminuindo. Sem tropa nem família, a luta de António prosseguiu a adolescência fora. Para continuar a estudar, abandonou o orfanato e foi bater à porta da família de Luís Gonzaga e Maria de Fátima. Foi sempre muito bom aluno. Quando entrou para a faculdade, que ele ainda entrou para Direito, para a Católica, os padres não quiseram que ele seguisse os estudos. E então disseram que ele tinha que ficar lá no colégio a ajudar os outros miúdos. E ele sentiu-se um bocadinho frustrado e foi na altura em que ele foi ter a nossa casa. Pode considerar-se que era um dos